Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre resina composta aplicada para dentes posteriores. Todos visualizam o slide? Aqui sim. Então, pessoal, nós já vimos no período passado, né? Toda aquela problemática, todo o entendimento, todo o estudo das resinas compostas aplicada para dentes posteriores, né? Na verdade, vimos as características gerais das resinas compostas aplicadas a dentes anteriores. E agora a gente vai dar uma revisada sobre algumas características desses materiais e dar mais uma atenção relacionada às resinas de dentes posteriores, ok? Então, como nós já sabemos, inserir resina numa cavidade, ela é um tanto complexa. Não é simplesmente você pegar o material restaurador e inserir no dentro da cavidade. Nós temos que perpassar, após todo o conhecimento dos preparos cavitários, né? Temos que entender que nós precisamos iniciar entendendo bem de adesão, entendendo bem de adesividade, para em seguida entender o material restaurador que eu vou estar utilizando, conhecer suas propriedades, suas características, contraindicações, para em seguida a gente avaliar a necessidade da reconstrução das estruturas anatômicas que estão faltando do dente. Então, é uma característica bem complexa, é uma característica que a gente precisa entender com grande maestria, mas que a gente, do início, tem que entender bem o material restaurador, desde a adesividade. Então, quando a gente fala em sistemas adesivos, a primeira coisa que vem à cabeça, que eu sempre digo a vocês, é que é uma técnica muito sensível. E não tem como eu falar de resina composta aplicada a dente posterior sem eu falar de adesão. Então, para que eu consiga uma boa adesão, eu tenho que saber qual é o tipo de sistema que eu vou estar utilizando, né? Se é um sistema convencional, se é um sistema autocondicionante. Se for convencional, eu tenho que entender bem quais os passos, se são de 3 ou de 2 passos. Se eu preciso condicionar a cavidade, como é que eu condiciono, como é que eu lavo essa cavidade, o porquê que eu lavo essa cavidade, o porquê que eu seco essa cavidade, tudo isso nós já revisamos, né? E já estudamos também. Então, eu preciso ter esse entendimento para que eu execute um procedimento de qualidade. A minha restauração em resina composta, ela depende de uma execução de aplicação de sistema adesivo de qualidade, ok? Então, eu tenho que entender que os sistemas adesivos, eles evoluíram, né? Aquelas gerações que nós falamos, que nós não utilizamos mais hoje, essa classificação, evoluíram em busca da simplificação. Então, nós temos os adesivos convencionais de 3 passos, são aqueles que precisam de condicionamento ácido prévio, em seguida eu aplico um primer, seguido de um adesivo, tornou-se de 2 passos, onde eu uni primer e adesivo num frasco só, então, previamente condiciono, seguido da aplicação do sistema adesivo. Mas tivemos o desenvolvimento dos autocondicionantes, ou os adesivos self-etchings, né? Que são aqueles autocondicionantes de 2 passos, onde eu tenho um primer acídico, seguido de um adesivo hidrofóbico, que eu chamo de bond, ou que eu tenho tudo num frasco só, né? Então, que eu tenho um adesivo universal de frasco único, all-in-one, quer dizer, tudo num frasco só. Então, essa busca dessa simplificação, ela foi muito boa.
ela eliminou etapas críticas, que são de lavagem e secagem. Mas, como toda tecnologia, ela tem suas desvantagens, que nós já conversamos algumas vezes, né, em outroras passadas. Então, aqui nós temos uma representatividade do que nós encontramos no mercado hoje, que são os adesivos convencionais de 3 passos, de 2 passos, os autocondicionantes de 2 passos e os autocondicionantes de passo único. Aliado a isso, né, nós vimos que temos os sistemas adesivos universais, que são sistemas muito bons, que vêm a ser utilizado na técnica de condicionamento seletivo do esmalte, onde eu posso escolher se esse adesivo eu vou utilizar como convencional de 2 passos ou como um autocondicionante de passo único. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então vamos lá. Para entender resinas compostas em dentes posteriores, primeira coisa que eu preciso saber é quando eu vou restaurar. Então, hoje nós sabemos, né, que a maioria dos casos que nós vamos executar, nós vamos dar preferência, né, é uma questão muitas vezes pessoal, né, de querer fazer resina composta, porque é um material estético, é um material hoje de excelentes qualidades, que venha substituir o amálgama. Mas nós não podemos deixar de lado que, em alguns casos, nós vamos precisar usar o amálgama. Serviço público de saúde, muitas vezes, esse é o único material que nós temos disponível, o amálgama, então a gente tem que saber também amálgama. Mas nós temos que entender que as resinas evoluíram, né? Elas melhoraram a sua resistência ao desgaste, a união adesiva melhorou bastante com o desenvolvimento da técnica dos adesivos universais. Nós hoje temos como controlar a contração de polimerização e o manchamento superficial. E ainda temos uma gama de cores que faz com que essas resinas realizem um mimetismo, que é se confundir com a cor do dente, né, com uma perfeição muito grande. Então, hoje nós temos um material no nosso favor para a gente utilizar através das técnicas diretas, que são aquelas técnicas que nós executamos direto na boca do paciente, que é o que nós vamos fazer cotidianamente em clínica. Então, o paciente chega com a lesão de cárie, senta na cadeira, a gente executa a restauração em resina composta. Isso chama-se técnica direta. Temos a técnica semidireta, quando eu estou diante de restaurações complexas, né, que envolvem mais de 3 faces dos dentes, que o grau de destruição é um pouco avançado. Eu confecciono essa restauração fora da boca, mas eu confecciono cirurgião dentista. Então, eu tiro uma moldagem com materiais específicos, confecciono essa restauração fora da boca e faço a cimentação. E em alguns casos, nós precisamos de uma intervenção laboratorial, quando o grau de destruição é muito grande. Então, eu faço a técnica indireta. Por que é indireta? Porque ela não é confeccionada pelo cirurgião dentista, e sim por um laboratório protético. E aí, essa coroa ela vem pronta e a gente faz a cimentação. Ok? Então, essas 3 técnicas, elas podem ser confeccionadas com resina composta. Ok? Então, nós utilizamos as resinas compostas hoje. O intuito da nossa aula de hoje é falar sobre restaurações, né? Então, nós vamos fazer restaurações pequenas e médias, né? Restaurações proximais, restaurações oclusais, fraturas de dentes posteriores, restabelecimentos de contatos interproximais de classes 2 mal executados. Mas também a gente tem algumas indicações que fogem dessa caixinha só de restaurações. Hoje nós trabalhamos muito dentro da odontologia minimamente invasiva, com o selamento das lesões de cáries ou até mesmo com infiltrantes resinosos de lesões que estejam cariadas em dentina. Então eu faço selamento de cicatrículas e fissuras, né?
restaurações com necessidade estética. Então, hoje nós sabemos que a substituição das restaurações de amálgama por resina composta, ela é uma realidade presente, então ela tem as indicações dos dias atuais, tem um respaldo científico, né? Não é só por razões estéticas, mas também por razões estéticas, como nesse casinho dessa imagem, né? Então, a restauração acusal no primeiro premolar superior, que fica bastante visível quando o paciente fala. Lesões de cárie iniciais naquele estágio de mancha branca ativa, então, nós não fazemos preparos, né? Nós vimos já isso na nossa aula, nós trabalhamos de forma não invasiva, e uma dessas formas é fazer o selamento de cicatrículas e fissuras, restaurações cariosas de diferentes tamanhos, né? Aqui a gente já vê que nós temos lesões cavitadas, então, nesses casos, a gente já indica, né, realização de restaurações com resina composta, substituição de restaurações de amálgama por resina, é uma realidade existente, mas temos que avaliar algumas possíveis contraindicações, né? Se o meu paciente tem um dente antagonista, que é uma cerâmica antiga, né? Hoje não. Hoje as coroas de porcelana, que são as cerâmicas, elas apresentam desgaste similar à estrutura dental. Mas as primeiras coroas que eram feitas, tinham uma dureza muito grande. E isso desgastava a resina muito rapidamente. Temos que avaliar a extensão da destruição, né? Então, por exemplo, uma extensão de cárie grande. Então, eu tenho que avaliar a distância entre as cúspides vestibular e a lingual. Se for uma distância muito grande, muitas vezes está contraindicado a resina. Já está mais indicado fazer uma coroa nem que seja parcial, uma onlay, um overlay em cerâmica, ok? Então, temos que avaliar essas contraindicações, né? Assim como também envolvimento de mais de uma cúspide. Às vezes a gente não consegue devolver função e forma com a resina composta, principalmente naquela forma direta. Aí a gente já precisa entrar para a forma semidireta ou indireta, ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo? Oi, professor Ricardo, bom dia. Bom dia. Sobre aquelas questões da resina direta e indireta. A direta, porque a gente faz forma direta no meu consultório, ou tenho que obrigatoriamente mandar para o laboratório? O seu áudio cortou aqui. Você tem como repetir, por favor? Sim, resina direta e indireta. A direta é feita em boca e a indireta é feita em laboratório protético. Eu tenho por obrigação fazer a indireta em laboratório protético, ou eu consigo torná-la Sim. direta fazendo no meu consultório? Não. O que você pode é torná-la semidireta, que é você confeccionar fora da boca. Entende? Mas se ela vai para uma terceira pessoa executar, para um laboratório, o técnico executar, aí ela deixa de ser direta e semidireta e torna-se indireta. Mas se você, por exemplo, tem dificuldade de confeccionar na boca do paciente, você pode ter uma moldagem e executar fora da boca. Isso aí você vai executar uma restauração semidireta. Entendeu? Entendi. Obrigado. Temos que avaliar, não é? Antes de inserir qualquer material na boca, qual a condição de higiene oral desse paciente, né?
nos dias atuais, né? Temos que entender que esse paciente, ele é um paciente que ele vai, se ele tem ou não um alto risco e uma alta atividade de cárie. Então, esse corantezinho é um evidenciador de placa bacteriana. Então, imagine se esse paciente está apto a receber qualquer que seja material restaurador. Não está, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ok? Essas são as vantagens, né, da resina composta, né? A gente sabe que, diferente do amálgama, a resina composta, ela apresenta um preparo mais conservador, não preciso fazer aquelas conformações geométricas para inseri-la na cavidade. A estética é um ponto favorável, diferente do amálgama, que é um material que é friável e não reforça a estrutura dental. A resina, ela reforça a estrutura dental, ela tem uma facilidade de reparo e, quando comparado às porcelanas, ela tem um custo financeiro mais inferior. Então, a gente precisa entender isso e também as suas desvantagens, que é a contração de polimerização e a baixa resistência ao desgaste. Mas, como eu falei já para vocês, hoje nós temos como contornar muito bem essas desvantagens através de entender as propriedades dos materiais e saber como executá-las de maneira correta. Essas são as resinas que nós utilizamos no nosso dia a dia, ok? Então, a gente tem as resinas híbridas, microhíbridas, nanoparticuladas e as bulk fill. Não utilizamos hoje as microparticuladas, nem as resinas macroparticuladas. Então, as resinas microhíbridas, só revisando para vocês, são aquelas resinas que apresentam duas propriedades mecânicas aliadas com boa lisura de superfície, ok? Pessoal, só um momentinho aqui. Deixa eu só um momentinho. Volto já. Só pegar aqui um negocinho. Prontinho, pessoal. Voltando. Estamos escutando, visualizando? Estão escutando direitinho, pessoal? Sim, por hora sim. Então, vamos lá. Então, as microhíbridas são as resinas que têm um custo financeiro mais acessível, né? São resinas de uso universal, tanto para dente anterior, posterior. De preferência, não vai ser a melhor, né? Eu até abro um parênteses, existe essa resina no mercado, que é a Liz da FGM, é uma resina que é bem barata, e ela até dá uma pegadinha em quem compra, que não entende bem do material, que não lê a bula, que ela diz que são resinas microhíbridas com partículas nano. Só que essa quantidade de partículas nano é muito pouca para a gente dizer que essa resina ela é nanohíbrida. Mas, mesmo assim, o fabricante faz a divulgação enganosa dizendo que é uma resina nanohíbrida. E aí você compra gato por lebre. Eu aconselho para a clínica não comprar essa resina. Ela é uma resina que ela não é boa para trabalhar. É uma resina que endurece muito rapidamente. Ok? Então, depois a gente vai conversar sobre algumas marcas que têm um preço acessível e que são recomendadas para a clínica. Ok?
As melhores resinas que nós temos em termos de propriedades são as resinas nanoparticuladas, que têm excelente lisura de superfície, né? Aliado a excelentes propriedades mecânicas, né? Essas resinas são resinas que têm um valor acessível mais alto, né? São resinas convencionais, que têm uma quantidade de carga inorgânica muito boa, e isso faz com que ela tenha excelentes propriedades. Mas não é todo canto que a gente vê usando essas resinas. Prefeituras normalmente não usam essas resinas, nem todos os consultórios particulares a gente vai ter os profissionais utilizando esses tipos de resina, ok? Porque são resinas realmente que têm um custo um pouco bem mais elevado, mas que valem muito a pena porque são materiais muito bons. E aí nós temos que entender que as resinas elas apresentam-se um estresse de polimerização quando são inseridas com incrementos maiores que 2 milímetros, e isso gera consequências, né? O estresse de polimerização gera a contração de polimerização, que vai gerar uma infiltração marginal, manchamento das margens, né? As margens da restauração, elas pigmentam-se, gera cárie secundária, né? Flexão de cúspide, ou seja, o risco das cúspides se flexionarem, fraturarem, risco de trincas no esmalte, e o paciente, quando insere-se um bolão de resina e faz a restauração de uma vez, ele sente sensibilidade pós-operatória. Tudo isso, pessoal, ocasionado pelo fator configuração cavitária, que é uma razão entre o número de superfície aderida do dente pelo número de superfície livre, ok? Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre como solucionar esse problema, vamos entender o que é o fator configuração cavitária. No preparo classe 1, por exemplo, quantas faces, quando eu preencher essa cavidade com resina, quantas faces eu vou ter aderida à resina? Bora, pessoal? Aqui cortou, professor. Uma classe 1, se eu preencher toda de resina, quantas faces eu vou ter aderidas à resina? Quantas faces desse preparo? Quantas paredes? Vou ter 5 paredes, né? E uma livre que vai ser oclusal. Então, esse fator, configuração cavitária, vai ser muito crítico, porque isso vai gerar tensão, e a gente viu que a tensão que se gera durante a polimerização, ela vai dar, né, em direção, né, a resina ela se contrai em direção ao centro da cavidade, e isso gera uma tensão na interface. Então, uma classe 4, por exemplo, ela só vai ter praticamente uma ou duas faces aderidas. O resto vai ficar livre, porque não tem mais parede. Então, o tipo de classe de black que sofre mais com o fator C, que gera mais estresse, contração de polimerização e mais estresse de polimerização, é a classe 1 e a classe 2 de dentes posteriores. Ok? Solucionando esse problema, hoje nós temos umas resinas que são as resinas Buck, que são resinas que têm monômeros específicos, que são moduladores da contração de polimerização, que são as resinas que a gente chama de baixa contração de polimerização. Diferente da resina convencional, que a gente tem que inserir incrementos de 2 milímetros, as resinas Buck eu posso inserir em até 5 milímetros de uma vez e em seguida polimerizar. Então, na técnica tradicional que eu utilizo as resinas convencionais,
eu vou inserindo por incremento de 2 milímetros. Então, ó, insiro 2 milímetros. Deixa eu só... Insiro 2 milímetros, polimerizo. Insiro 2 milímetros, polimerizo. Se eu tiver uma resina tipo Book, eu preencho ela toda de uma vez, faço preenchimento único de 5 milímetros e faço a polimerização. Ok? Mas, professor, se eu não tiver uma resina tipo Book Fill, se eu tiver só a resina convencional, tem uma resina, por exemplo, nanoparticulada, mas ela não é uma resina tipo Book. O que é que eu vou fazer para melhorar essa contração de polimerização? Fazer o que a gente chama de técnica incremental. Eu vou inserindo incrementos de 2 milímetros dentro da cavidade, representado aqui por essas ceras coloridas, e aí eu já vou dando o formato das cúspides perdidas e vou polimerizando cada incremento. Então, inserir esse incremento aqui, dessa cúspide disto-lingual, polimerizo, essa amarela, inserir o incremento da cúspide disto-mesio-lingual de azul, polimerizo, e aí eu vou inserindo incrementos de 2 milímetros, fazendo a polimerização até que eu conclua, né, essa reconstrução desse dente. Então, isso, pessoal, é o que eu chamo de técnica incremental. Numa classe 1, eu devo fazer essa técnica incremental, porque eu sei que aqui tem maior fator configuração cavitária, assim como também a classe 2. Então, na classe 2, eu posso inserir esses incrementos de forma oblíqua, sem unir parede vestibular com parede lingual, ou fazer a técnica horizontal, respeitando 2 milímetros. A que nós mais usamos é a técnica oblíqua. Como é que nós fazemos? Ó? A gente insere o incremento, representado aqui por essa cera verde, passo polimerização de 2 milímetros, em seguida, insiro outro incremento, aqui representado pela vermelha. Vocês vejam que eu não uni paredes, eu não uni parede vestibular com parede lingual, nem preenchi tudo. Então, isso é o que eu chamo de incremental, é inserindo por incrementos. Ok? Ô, professor, Oi. em todas as resinas pode usar essa técnica aí? Todas as resinas. Só não precisa usar se ela tiver a descrição que é resina Buck Fill, porque aí você pode inserir um incremento maior, de 5 milímetros, todo de uma vez. Sim, tá certo. Ok? Lembrando que as resinas que nós utilizamos hoje em dia são resinas somente microhíbridas ou resinas nanoparticuladas. Ok? Não utilizamos mais resina, as outras classes de resina para dentes posteriores. Esta é a frequência que nós vamos fazer, né, a tática operatória, que vocês precisam estar com isso muito bem na cabeça quando chegarem em clínica. Então, fazer os contatos, verificar os contatos oclusais do paciente, anestesiar, fazer profilaxia, seleção de cor, o isolamento, preparo, condicionamento ácido, lavagem, Ô, secagem. professor, Oi. em relação à anestesia, isso é anestesia terminal, né? Depende do dente, depende da profundidade. Se for um molar, a gente vai dar um bloqueio regional, Sim. se for muito grande. Aplicação do sistema adesivo, inserção da resina, polimerização, ajuste oclusal e acabamento de polimento. Nós vamos ver cada uma dessas etapas descritas aqui. Então, ó, vamos dizer que a gente recebe um paciente nessa situação, uma lesão cariosa na superfície oclusal. Então, verifique os contatos oclusais para ver se eu tenho algum contato numa área crítica, que é a área de transição que vai ficar entre material restaurador e estrutura dental. Aqui não, tá ok. Vamos prosseguir com uma profilaxia prévia.
Seleciono a cor, existem duas formas que nós vimos, né? Através da escala Vita ou da técnica do botão. Nós vamos preconizar o uso da técnica do botão, que é essa técnica onde a gente coloca uma bolinha da resina que eu vou utilizar em cima do dente e faço a polimerização e molho para ver se a cor bateu. Tranquilo? Faço isolamento absoluto, acesso à lesão com pontas diamantadas esféricas, né? Aquelas 10, 11, 10, 12, tudo isso nós vimos no período passado. E remoção do tecido cariado com as brocas esféricas carbide em baixa rotação. Ok? Se a cavidade for uma cavidade muito profunda, a gente vai dar preferência ao que, pessoal? Ao invés de usar as brocas carbide, usar as colheres de dentina ou curetas. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Acho que não, professor. Então, ó, vamos fazendo a remoção, e aí a gente vê que esse tecido cariado, ele vai saindo totalmente amolecido, né? Ele vai saindo em lascas, ele vai saindo à medida que eu vou passando esse instrumento rotatório. Por isso que a gente diz que é importante, se a cavidade estiver profunda ou muito profunda, utilizarmos à medida que eu me aprofundo, as colheres de dentina, para não causar uma exposição pulpar acidental. E aí, quando eu removo todo o tecido cariado, agora eu vou prosseguir com a minha técnica, o quê? Adesivo, né? Então, observem aí que o término, né, o ângulo cavo superficial, ele está todo regular, não está cheio de espículas. Vamos fazer o condicionamento no esmalte, que vocês já sabem tudo isso, né? 30 segundos em esmalte, então, preencho o esmalte com o ácido fosfórico, aguardo 15 segundos, preencho a dentina e aguardo mais 15. Então, no total, vou ter condicionado 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina. Faço a lavagem para eliminar os subprodutos da reação do ácido e os espessantes do gel, de 15 a 20 segundos. Secagem controlada com papel absorvente, né, para posterior aplicação do sistema adesivo, ok? Então, aplico o meu sistema adesivo após secar com papel absorvente e bolinha de algodão estéreo. Aplico a primeira camada por 15 segundos, esfregando com o microbrush. Dou um jato de ar a uma distância de 10 centímetros. Aplico a segunda camada, dou outro jato de ar a uma distância de 10 centímetros. E faço a polimerização por 40 segundos. Esse é o momento crucial, que eu tenho que avaliar minha cavidade. Por quê? Se eu inserir um incremento de resina maior do que 2 milímetros, o que é que ocorre quando eu polimerizo? O que é polimerização? É jogar a luz na minha resina que sofre uma reação fotopolimerizável. Então, os monômeros vão se unir. Eu vou voltar para vocês observarem novamente o que é que vai acontecer. Joguei a luz, contraiu. Isso é a contração de polimerização. Então, quando eu tenho uma cavidade classe 1, eu tenho 5 faces aderidas e uma face livre. Como assim, professor? Olha só, eu tenho 5 faces aderidas, que é a parede vestibular, parede mesial, parede lingual, parede distal, parede pulpar, e uma face livre, que é a oclusal, que eu vou reconstruir. Então, esse fator configuração cavitária é muito alto, é o valor mais alto que existe. Então, é o mais crítico que se tem. Então, se eu preencho tudo isso com resina, né, jogo a luz, o que é que vai acontecer a nível microscópico? Uma contração. O efeito da configuração cavitária, o efeito do fator C, gera
uma contração de polimerização nessa resina, o que vai gerar um estresse de polimerização na interface dente-restauração e vai gerar todas aquelas consequências que nós vimos. Sensibilidade pós-operatória, riscos de trincas, cárie secundária, manchamento marginal, infiltração, tudo isso. Por isso que nós vamos seguir a técnica incremental. Então, pego um incremento. Se o meu grau de destruição atingiu dentina, vou começar a inserir incrementos de dentina. Polimerizo, segundo incremento, polimerizo, terceiro incremento, e assim sucessivamente, até que a gente tenha, né, a dentina reconstituída. Em seguida, agora eu vou reconstituir o esmalte. Então, nesse caso, até aqui eu usei uma resina opaca, uma resina para dentina. Agora eu vou começar a reconstituir o meu esmalte também por incremento, né? Até que eu tenha a reconstrução do meu dente executada. A técnica incremental, por si só, ela vai nos ajudar a esculpir, né, a resina, que é o que nós chamamos de técnica de estratificação à mão livre. No final, eu juntei a obtenção de uma resina com propriedades excelentes através da técnica incremental e vou ter uma restauração estética através da estratificação à mão livre. Estamos verificando os ajustes oclusais do paciente, vendo se tem contatos altos, então coloca um papel de carbono, manda o paciente morder em máxima intercuspidação para ver como é que está os contatos e libero o meu paciente. Em outra sessão, esse paciente vai vir para a gente dar o acabamento. Lembrando que a gente não dá o acabamento na mesma sessão. Então, acabamento nós damos em outra sessão clínica, né? Utilizo pontas abrasivas para acabamento final e para o polimento, pastas de polimento com escovas específicas para garantir o brilho. Então, o acabamento, ele elimina excessos grosseiros e o polimento, ele dá um brilho da restauração. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, em relação a essas pastas de polimento, de finalização, o senhor passou alguma lista? A gente vai ter na clínica ou a gente vai ter que comprar? Eu vou dar uma olhada depois se tem no material de clínica de vocês. Depois eu passo para vocês. Ok? Professor, existe uma resina que ela expande, que ela sofre uma certa expansão? E ela o quê? Não, resina composta não. Todas as resinas elas contraem. Contrai com a fotopolimerização, né? Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, pessoal, era isso aí que nós tínhamos para falar hoje. Um abração a todos, revisem o assunto, leiam um capítulo do livro, que é muito importante para a parte prática de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.